Tudo em paz com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui e a gente assiste mais um vídeo do canal Metal Musicast, hoje com participação especial do Thiago Raal Mauro, jornalista, assessor de imprensa da TRM Press. Fala, Thiago, tudo em paz com você? Seja muito bem-vindo. Fala, Cello, tudo certo? Pessoal do Metal Musicast. É um prazer estar aqui e acho que é um vídeo que todo mundo do seu canal espera de você e que, dando certo, vamos dar sequência ao longo dos anos, porque é uma coisa legal que todo fã de metal gosta, que é de acompanhar os lançamentos do que sai por aí, mundo afora. É isso aí, como o Thiago falou, nós vamos fazer o vídeo com alguns lançamentos. A gente vai comentar, vai trazer as informações, vai opinar sobre eles. Lançamentos de 2023. Como nós estamos começando o vídeo agora, nós já estamos em abril, a gente vai fazer uma retrospectiva. O vídeo de hoje vai se referir apenas aos lançamentos de janeiro, depois a gente faz o próximo fevereiro, março e vai alinhando com a data. Aí faz todo mês, a gente destaca alguns álbuns que a gente entendeu serem destacados aqui no nosso vídeo. Então, eu só gostaria de situar o pessoal do Metal Musicast. É um primeiro vídeo de uma série, nós vamos fazer com certa regularidade. Foi uma ideia do Thiago, o Thiago entrou em contato comigo, propondo o formato. Claro que outros canais já fazem isso, não estamos inventando a roda aqui, né, Thiago? O RMH. Isso, o RMH do Carlão, da Animal Records e do Paulinho Heavy, eles fazem com uma certa regularidade lançamentos que eles julgam também serem importantes. E eles falam, até porque o Carlão do Animal ele vende discos na loja dele, então ele usa também como uma plataforma para falar sobre os discos que ele vende. É Mas interessante. É é uma interessante, forma. Thiago. Não, é uma forma só da gente mostrar para o público que não é só as mesmas bandas que lançam discos. Muitos discos são lançados nos meses e até a gente se surpreende quando a gente fez a pesquisa e alguns discos que a gente, nossa, essa banda lançou disco. Então é importante mostrar para o público também dessa maneira, né? É verdade, são tantos lançamentos. Eu falo, Thiago, se não fosse pelas atividades aqui do Metal Musicast, eu não saberia de 99% do que está sendo lançado aí. Então, essa mesma atenção que eu tenho aqui por conta do canal Metal Musicast, eu quero passar para quem assiste. É com a tua colaboração, você passa a ser um parceiro aqui do Metal Musicast, a gente levanta aí alguns lançamentos, ouve, vê o que a gente pode opinar de acordo com o conhecimento que a gente tem sobre essas bandas e esperando trazer para quem nos assiste uma informação que facilite o público na hora de escolher o que ouvir, o que conhecer, ficar ligado no que está saindo no mercado. Acho que é um vídeo muito relevante, né, para quem curte um som, né, Thiago? Sim, é importante também lembrar e salientar que alguns, por que vocês não colocam trechos de músicas para mostrar um pouco do som? É que no YouTube, por causa de direitos autorais, se a gente ficasse colocando música aqui no canal do Cello, iam barrar o canal do Cello. Então, o máximo que a gente vai fazer é colocar a capa e citar músicas de certos dos discos para você ir lá buscar no Spotify, aqui no YouTube mesmo, e escutar aquele disco que foi lançado nesse mês, nesse ano. É isso aí. Então já vamos começar. Eu sempre celebro os lançamentos das bandas clássicas. No ano passado eu fiz aqui uma resenha, um vídeo específico sobre o do Saxon, né? Então eu falei Grande Dia, falei do Scorpions também. Hoje eu poderia falar Grande Dia também, né? Só que o disco foi lançado em janeiro e eu não fiz a resenha lá, mas vou comentar agora aqui com o Thiago. Eu tô falando do lançamento do Uriah Heep, Chaos and Color. Eu curti muito o disco, é uma banda que eu acompanho já há um tempo, gosto bastante dos lançamentos deles, principalmente dos anos 70, e acompanho todos esses lançamentos, acho que eles engataram aí uma sequência de álbuns bem consistentes e tem agradado o público em geral. Você ouviu bem esse disco, Thiago? O que você achou dele? Ouvi e concordo com você. Nos últimos, vamos dizer assim, das décadas de 2000, 2010 e 2010 até agora, eles têm lançado os discos consistentes. São discos que, para quem é fã do Uriah Heep, vai se identificar. Não são discos que, tem aquele clássico que eles vão tocar nos shows. Não é muito nessa linha que você deve procurar. É mais pro é um disco bom do Uriah Heep, são boas músicas, são bons músicos, são músicos clássicos, é uma banda
histórica. Esse é o 25º disco de estúdio do Uriah Heep. Que banda que tem 25 discos de estúdio? É muito raro isso acontecer. Então, vale a pena celebrar essa banda e eles mostram pra gente o quanto eles querem fazer músicas novas. Mesmo que não sejam novos clássicos, eles estão ali fazendo músicas novas, estão criando, estão compondo, estão lançando, nem aí pro mercado, só estão lançando, estão fazendo por fazer, porque eles gostam mesmo do que eles estão fazendo, né? E é interessante o que você falou, Thiago, porque são músicas novas que não se propõem a competir com os grandes clássicos, até não tem assim uma ligação muito direta com, né, o Demons and Wizards, aquele lance que tinha um lance mais esotérico, aquela ambientação dos teclados mais pesada, assim, toda aquela aura de fantasia do Uriah Heep dos anos 70. É um disco mais básico, com um rock and roll mais clássico, um hard rock, que a gente chama aqui no Brasil, né? O classic rock, como está mais na moda hoje em dia. São músicas boas, agradáveis de se ouvir, né? Tem alguns destaques aqui que eu poderia falar. Faixa de abertura, né, Thiago? Save Me Tonight eu gostei bastante. É bem enérgica. Não é? Tem uma coisa que vale destacar que eles não ficaram presos no tempo em produção. É um disco moderno em termos de produção. É muito bem gravado, você ouve todos os instrumentos com clareza. Não é aquele disco que eu brinco com meu amigo Ricardo Batalha, que já participou aqui, ele brinca comigo, certas bandas são bandas vovô, que a gente brinca, né? Eles não fazem um som de vovô, eles fazem um som pesado, direto, que se você não falasse esse som do Uriah Heep e fosse de uma banda nova, podia colar, que a pessoa cairia. Esse ponto da conversa que você teve com o Batalha é muito interessante, porque uma questão que sempre vem quando a gente está ouvindo um CD de uma banda já clássica é a seguinte: eu ouviria esse álbum se não tivesse o nome da banda clássica aqui, se fosse uma banda, né, uma banda estreante ou uma banda iniciante com alguns álbuns, não o primeiro, mas ainda no início da carreira. Essa é a questão. E eu achei interessante o que você falou, porque se não fosse do Uriah Heep, eu iria ouvir o disco Chaos and Color e iria achar interessante. Um disco de classic rock, de hard rock, com um acento pop nas melodias vocais, com guitarras criativas dentro da simplicidade que o Mickey Box traz. Eu acho que não é um álbum que eu só ouço porque é do Uriah Heep. Tivesse qualquer outro nome aqui, eu, como fã de um classic rock na linha do Uriah Heep, eu ouviria. Eu acharia boa a música, não só porque são os caras do Uriah Heep tocando. O que você acha? Não, inclusive tem músicas que eles exploram ainda muitas coisas da carreira deles, mas num sentido mais amplo musical. Por exemplo, a música Freedom to Be Free é um épico, acho que é a música mais longa do disco. Eles exploram todo, tem um pouco de psicodelia, os órgãos estão bem na frente. É uma coisa que, se fosse uma banda nova fazendo isso, ia ser cultuada como a nova banda de classic rock que está voltando com as raízes mais modernas. Eu acho interessante porque sempre tem essa busca por um salvador do rock, né? Então surgiu Greta Van Fleet e nós temos aí os caras que fizeram o som nos anos 70, né? Então buscam um novo que faça o retrô dos anos 70, mas nós temos os caras que estavam lá no fim dos 60, começo dos 70 já fazendo. O Uriah Heep é um desses exemplos. E essa música é muito boa. E tem os hards, né? Os hards diretos, como a Hurricane, por exemplo. É um hard já direto, né? Pesado, Sim. direto, intenso. Tem a Hail the Sunrise, em que o vocalista se destaca demais. O vocal, o Phil Lanson aqui também mandando muito bem, né, Thiago? Putz, ele tem aquela a velha guarda, né? A escola de cantar esse tipo de som que o emociona. Ele canta ele tem técnica, mas ele bota a emoção ali, a interpretação. Ele mostra isso nesse disco e nos últimos discos do Uriah Heep, né? Tipo, é aquela interpretação que emociona. Não é só técnica pura. É a interpretação que vale nessas músicas. E é interessante, então fica aqui a dica, um disco que eu gostei muito, Uriah Heep, Chaos and Color. Esse eu tenho em CD, estou mostrando aqui, tem em versão nacional, preço razoável em versão nacional, pelo selo Heavy Metal Rock, e tá aí.
Quem quiser, dá uma conferida, que é muito bom ter os caras aí lançando músicas novas, fazendo turnês, sensacional. E outro cara, casualmente, podemos falar das antigas também, que lançou Sim, disco novo, é o Steve Vai, né, Thiago? O Steve Vai, em parceria com o Johnny Cash, lançou o disco Vai, Cash, e, cara, gostei demais desse disco, Thiago. E você, é, cara? gostei pra caramba. E o curioso que é um disco que já estava gravado. Ele foi gravado em 91, mais ou menos na época ali que ele não lembro ao certo se ele ainda estava no Whitesnake ou ele já tinha saído. Mas ele veio naquela toada do David Roth, é Whitesnake, e ele ficou com vontade de criar um disco com vocal. Porque o Steve Vai, né, todos conhecemos como um exímio músico, um exímio guitarrista, músicas instrumentais fabulosas que ele lançou toda a carreira. Mas em algum momento da carreira dele ali naquela época ele quis colocar vocal. E se tivesse sido lançado esse disco naquela época, não sei como é que seria a carreira dele após esse disco, porque pode ser que teria feito sucesso. Tem músicas ali muito empolgantes. Exato, porque ele foi para a carreira dele pro lado totalmente experimental, né? Ele teve o álbum que era tão famoso, né? Mas ali da época do Whitesnake, mas ele também depois teve diversos álbuns explorando uma musicalidade bastante é, diferenciada, né? Bastante experimental. E aqui não, aqui é um disco de hard rock, de rock and roll, com o vocal na linha do David Lee Roth, que você citou, o tal Eu do até Johnny cito, Cash, né? cito uma música que tem bem essa veia David Roth, que é a Busted. Quem gosta daquele primeiro disco do David Roth solo, vai lembra na hora. Até um tanto de Van Halen, né? Sim, tem. Aquele estilo da Hot for Teacher, assim, né? Vai nessa linha. É nessa pegada. E é um disco, assim, bastante referenciado no hard rock, aquele hard rock americano, né? A gente fala aí Van Halen, o próprio Sammy Hagar solo, tem Sim, muito a abordagem do tem. Sammy Hagar solo. Alguma coisa, pelo meu conhecimento ali do som dos Estados Unidos, do Grand Funk Railroad, alguma coisa assim também, né? Ou seja, um hard rock clássico ali, que nos anos 90 já estava um pouquinho sendo colocado para escanteio por conta da explosão do grunge, mas não é nem aquele hard glam metal dos 80, né? Não. Essa pegada setentista, né? E É. muito bem gravado, né? Não sei por que os caras demoraram para gravar tudo isso, ficou Eu acho que você tocou arquivado, no né? ponto aí que talvez tenha feito ele ter guardado. Foi bem na época do começo da explosão do grunge, e do começo, infelizmente, porque eu amo hard rock, mas daquele período ali foi um pouquinho da queda do hard rock, né? É, Mas a eu fita tava. imagino que mercadologicamente eles devem guardar esse disco aí, ou ninguém se interessou, mas eu imagino que tem a ver com isso. É verdade, bem observado, o Thiago. E começa com a In The Wind, só para citar alguns destaques. A gente falou da Busted, que é esse estilo do David Hoff solo, como você mencionou muito bem, Van Halen. A In The Wind me lembrou uma abordagem de Kiss, cara, de Kiss setentista, alguma coisa assim, daquelas músicas assim do Ace Frehley no Kiss, sabe? Alguma coisa, não é exatamente igual, mas me lembrou isso nas mãos do Steve Vai, né? Que é um É, cara que é um virtuoso e tal, mas ali tocando um rock and roll direto, né? e detalhe que, para quem escuta os discos do Steve Vai solo, sempre tem grandes solos, sempre tem uma musicalidade mais focada para guitarra. Esse disco são canções. Podia ser um disco de uma banda de hard rock, podia ser. Não é um disco de guitarrista. Tem, é claro, solos, tem grandes riffs, mas é um disco que poderia estar numa banda como Whitesnake, por exemplo. Exato. E o diferencial do disco, para mim, foi esse. Porque tem ali uma canção, num hardão, hard rock, ou um blues, né? Tem a Woman, Woman Love, é isso. Eu anotei aqui, minha letra tá um garrancho. Mas tem um blusão, né, que começa com a palavra woman, e eu fui anotar aqui, em vez de digitar, escrevi com a caneta Bic, e tá um garrancho que nem eu entendi. Mas, porque esse eu não tenho CD, senão saiu nacional. E, e eu achei interessante essa observação. É o Steve Vai tocando com toda a sua capacidade numa canção ali de 3 minutos, num rock and roll, num hard rock, num blues, É que não Woman Fever.
Woman Fever, pronto. Então, assim, é muito assim, foi um dos que eu mais gostei, juntamente com o Uriah Heep aqui, dos 10 discos que nós vamos comentar aqui, é o grande destaque para mim. É o grande destaque, Para sensacional, mim cara. também. E a outra música que para quem é fã de Whitesnake, She Saved My Life Tonight, lembra muito o Whitesnake da fase do Steve Vai. Botar o Coverdale ali, vira uma música do Whitesnake. E detalhe, você falou do Coverdale, mas o tal do Johnny Cash, que Deus o tenha, porque ele faleceu em 1998, Johnny Cash Lombroto, pela pesquisa que eu fiz aqui, peguei o nome inteiro do Pelo que vocalista. é Sombroto. Sombroto, pronto. Ó, da próxima vez eu vou digitar em vez de escrever. Mas o Johnny Cash Sombroto é um baita vocalista, né, Thiago? O cara canta muito, velho. Foi um achado ali do Steve Vai na época. Então, como é que seria a carreira do Gash se tivesse sido lançado na época? É, o Si, né? O Si É, mas poderia ter olha, mudado o curso da carreira dos dois. é verdade. Então, pra galera que acompanha o Metal Musicast, fica aí mais uma dica do canal aqui para o CD Vai Gash. É esse o nome, né, Thiago? Me corrija aí, porque Yes. o meu garrancho aqui tá triste, velho. Vamos lá. E já que estamos falando de bandas clássicas, eu vou falar de uma banda que é relativamente recente, posso chamar assim, talvez ela tenha uns 10, 15 anos, mas ela conta com integrantes de uma banda clássica, né? Que estou falando do Black Star Riders, lançou o disco Wrong Side of Paradise e conta aí com dois integrantes do Tin do, Lizzy. do Tim Lizzy. Na época que a banda foi criada, criou um alvoroço, né? E até de uma certa maneira eles foram corajosos, porque eles poderiam sair gravando com o nome Tim Lizzy. Mas eles não, a gente é uma banda nova, com uma roupagem um pouco diferente, mas eles seguiram em frente e a banda tá aí, lançando disco até hoje. Inclusive, esse é o primeiro disco sem o Scott Gorham, que é o guitarrista do Tim Lizzy, porque ele tá criando foco no Tim Lizzy agora. Mas todos os discos tinham o Scott. Sim. É um disco também, vamos chamar assim de hard rock, classic rock, que é, é agradável de se ouvir, né, Tiago? Não vai também reinventar a roda, Não. não, né? Não tem uma proposta de ser inovador, mas é É aquele, agradável de se ouvir. é aquele rock clássico, direto, com as canções, com ponte, refrão, um riff direto. É nessa vibe. Não espere muita técnica. É um som mais direto, pegada, né? Que ao vivo funciona bem, né? Sim. E quando surgiu o Black Star Riders, eu lembro que, inevitavelmente, muitos fãs comparavam com o Tim Lizzy, né? Mas aí é covardia, né? Porque É, O Phil Lynott era muito talentoso, fora acima da da curva, média, né? fora da curva. Aí é covardia fazer essa comparação. Mas se não for feita, você pegar lá o disco, sabendo que você está pegando um disco de rock and roll, de hard rock, de classic rock, agradável de se ouvir, ele tem seu valor em si, né? Não precisa ter essa dependência de ter os caras do Tim Lizzy, um ou outro e Não. tal, né? Ela caminha E, sozinho, né? e é uma banda que funciona, para mim, ela funciona muito bem em festivais, por conta desse som mais direto. Eu não sei se funcionaria tanto em clubes, casas menores, mas em festival eles têm uma sonoridade que casa com a festival, aquela coisa mais direta e ao mesmo tempo festiva, né? Porque é um som bem para cima, né? E eu gosto do vocalista, né, cara? O vocalista é o cara que era do The Almighty, né? Continua o Sim, mesmo vocalista. Eu gosto desses caras que cantam no médio grave, assim, porque a gente tem a ideia que o cara do hard rock, do classic rock, tem que sempre ficar nos agudos, tal, ou em timbres que beiram o timbre, o registro feminino, né? E eu gosto desse lance do cara é, cantando no médio grave ali, é diferente porque a maioria vai pro agudo, tal, que eu também curto, mas é legal ter esse equilíbrio. O cara manda bem, né? Sem também dar muitas piruetas ali com o vocal, mas o cara é não. correto, Ele canta bem. canta para música, né? É, Todos ali fazem o som para música. Não, é o som que o rock, se você buscar rock, o Black Star Riders entrega. exato, é isso aí. Então, fica aí a dica do Metal Musicast com o Thiago Raul do álbum Wrong Side of Paradise, do Black Star Riders. E na sequência, Thiago, eu coloquei aqui para a gente trocar ideia sobre a banda Crown. Eu sei que você já me adiantou que você gosta muito,
lançou o disco Operation Phoenix, um dos lançamentos da Frontiers Records, obrigado, cara. E tem aquela abordagem própria da gravadora italiana, né, do que hoje se chama do melodic hard rock, melodic metal, ou seja, muitos teclados, uma composição muito cuidadosa naquele formato também, como você adiantou, tem uma introdução, versos, ponte, refrão, bons solos de guitarra, a música para cima. Isso, sempre up, né? Sempre para cima. Uma produção mais polida, né? E eu gostei, me lembrou bastante a banda que a Frontiers lançava com o Michael Kiske no vocal, me lembrou demais. O Place Vendôme. Place Vendôme, me lembrou muito o Place Vendôme, cara. Até a capa tem uma águia ali que tinha nos lançamentos do Place Vendôme. Talvez até o próprio dono ali, o diretor da gravadora que lança, quis fazer alguma conexão. O que você acha? Você curtiu, né, Thiago? Comenta aí. Eu curto pra caramba esse tipo de som. Inclusive, é uma banda formada por um super grupo, digamos assim, né? Tem integrantes das bandas Art Nation, Diamond Down, tem do Dynasty, tem o Jonathan, que é o tecladista do Hit, que para mim é a grande banda desse estilo, é o Hit. Inclusive vai tocar no Summer Breeze, vai vir pela primeira vez no Brasil. Mas no Crown, o que eu mais gostei do Crown, que é um pouco diferente dos projetos da Frontiers para mim, porque eles colocaram a guitarra um pouco na frente. Então, por mais que tenha o som mais polido e o teclado, você ainda escuta o riff com mais pegada, e a banda poderia tocar num festival que tenha mais heavy metal, por exemplo. O público não ia estranhar. É um som mais direto dentro dessa proposta da Frontiers. É verdade. Você comentando aqui, eu fui lembrando aqui do som, não estou ouvindo ele aqui agora, mas fui lembrando das audições que eu fiz para a gente fazer o vídeo e concordo, foi bem observado, é verdade. Talvez por isso eu gostei bastante, porque eu tenho essa tendência a curtir as coisas um pouco mais pesadas, mais distorcidas e tal, dentro do heavy metal tradicional, do hard rock. Mas eu gostei da sua observação, Thiago, é isso mesmo, cara. Ela tem uma intensidade um pouco maior, tem um pouco mais de peso, dentro daqueles limites dos lançamentos da Frontiers. Gostei bastante. Porque o hard rock, o melodic rock barra AOR, né? O teclado é muito aparente. É um dos motivos de eu gostar muito desse estilo também, porque nos outros estilos o teclado é meio que deixado de escanteio. Nesse, sim, o teclado faz parte. Nesses estilos, o teclado é parte da composição. A parte, às vezes é o riff da música, é uma introdução de teclado que permeia a música toda. Mas nessa banda, o teclado acompanha a música. Não é tão aparente quanto outras bandas, né? É verdade, é verdade. Eu até gosto, sabe, Thiago, de bandas muito melódicas. Eu ouço Journey às vezes. Eu gosto muito da banda Boston. Eu gosto demais, cara. Acho sensacional o Boston. Styx, eu tenho alguns CDs aqui do Styx. Me parece que a matriz desses caras da Frontiers é mais essa linha, né? Tanto que o nome da gravadora é um disco do Journey, Frontiers. Pronto, ó, tá vendo? Dá pra perceber. A base da... Eles pegam... Journey, Survivor, Foreigner, exato, bandas dessa pegada, e eles tentam trazer com um som mais atual, com produção moderna, porque se não fosse a Frontiers e uma ou outra gravadora europeia, esse estilo talvez estivesse perto de morrer, porque é um som que não é tão fácil a assimilação, a não ser músicas como Don't Stop Believing do Journey, que aí é uma coisa fora da curva. Sim. Mas fora isso, é um som muito nichado. E a Frontiers, criando esses projetos, colocando grandes nomes, acaba elevando o patamar do gênero. Se verdade. Não tivesse, talvez ia ficar muito para baixo, tocando em clubes e coisas muito pequenas. Então, nesse ponto, a Frontiers está fazendo um excelente trabalho. É isso aí, concordo com você. Você vê, eu falei do Boston. Boston, se eu não me engano, em 30 anos ali que eles se consideraram em atividade, hoje está inativa a banda, mas em 30 anos que
lançaram 6 álbuns só. Então, você vê, é um estilo que não teve realmente muito desdobramento depois de uma certa época, ali, fim dos 80 e tal. E a Frontiers resgatando isso com artistas de novas gerações, novas bandas. Bacana. Misturando artistas de estilos diferentes, colocando instrumentistas de heavy metal para tocar um disco de hard rock. Então eles conseguem deixar renovado, mesmo que ainda seja um nicho, pelo menos é um nicho que existe. Se não Sim, fosse a Frontiers, talvez não existisse. sim, tem os inconvenientes, às vezes, de repetir muito a fórmula, tá, mas Sim, isso é do mercado, isso não tem como ficar questionando. Eu sou um cara que tem a minha formação como, tanto quando eu tocava bateria, quanto como apreciador de música, é na New Wave of British Heavy Metal e no thrash do Metallica e no heavy metal tradicional, né? Então, para mim, como eu falei para você, eu estranho um pouco, não vou negar, Thiago, eu estranho um pouco as coisas que vêm dessa matriz Boston, Journey, Foreigner, eu estranho. Eu tenho CDs de todas essas bandas, mas eu consigo entender que há se a pessoa tem toda uma formação musical em outra ela vai estranhar. Mas não que os lançamentos da Frontiers sejam ruins necessariamente, né? Como eu já vi um outro youtuber muito famoso detonando a gravadora por aí, cara. Uma coisa que você falou agora que é interessante, que eu tenho uma linha de pensamento que é assim: se a pessoa gosta de heavy metal melódico, power metal, o hard rock, melodic rock é um estilo que ela provavelmente vai gostar, Sim, porque tirando o bumbo duplo do power metal, é muito sim, parecido. Se você pegar uma música do Halloween a 160, 180 BPM, sim. diminuir e colocar mais direto, é um hard rock. Concordo, e vou dizer mais. Por exemplo, o Avantasia está provando isso, né? O Sim, Avantasia, o Tobias Sammet, ele faz aquele lance quase aproximando do hard rock, mas se você pensar naquela melodia, se colocasse uma bateria bumbo duplo de power metal melódico, também caberia, né? sim. Só que ele trouxe pro. Ele começou a fazer a partir de alguns álbuns, até com a Começou a participação do. chamar o Né? Yorn, depois o Eric Isso, Martin veio. isso. O Batera do Kiss fez, né, uma Sim, participação. E a próxima banda que eu vou mencionar aqui, Thiago, eu vou pedir para você confirmar para mim se também é da Frontiers, que é uma banda que eu também curti, foi uma indicação sua da lista que você mandou. Eu não ouviria, admito para você, por conta própria, e acabei gostando. Também está nessa linha do melodic hard rock, que é o Big City, com o álbum confirma, Sunwind Sales. confirma, é da Frontiers também. Gostei também. Também tem esse lance um pouco mais intenso. Tem a diferença do Big City pro Crowley, por exemplo, é que eles têm um pouco nos refrões, na melodia vocal, tem um pouco de influência mais pop, puxado pro pop. Tá. Tem uma coisa que você que pega fácil, tipo, você fica com o refrão na cabeça. É uma coisa. O hard rock, o melodic rock tem essa coisa, ele puxa muito, às vezes, a melodia vocal pro pop e fica uma coisa que fica. Você lembra na hora da música, do refrão, ou uma coisa que tem muito coral, ou várias vozes ao mesmo tempo, e você guarda na memória. Então, esse é um dos pontos fortes do Big City para mim, que é essa desse hard rock com uma melodia mais pop. É verdade, é verdade. Eu concordo com você também. Tô concordando de novo, Thiago. Ó, tô sendo gentil aqui, mas não é por isso, não. É porque eu vou lembrando, você vai comentando, eu tô lembrando do momento que eu tava ali ouvindo, pesquisando, e realmente tem esse lance nas vozes. O que você diz, uns ganchos mais pop, o que a gente quer dizer com isso, né? A melodia, até numa linha um pouco mais simplificada, que é para pegar mesmo, mas com criatividade, né? Sim. Sem ser aquele lugar comum, né? E diferente do Crown, a guitarra ela mais segue a música. Ela não tá tão na cara. A mais o foco ali são as canções, não é tão no peso, né? Se busca muito peso, o Big City não é tão indicado. Se você gosta um pouco mais da guitarra, o Crown já vai. Mas o Big City é mais para quem gosta desse som mais polido, digamos assim, com É. essas melodias. Mais maneiro, né? E na sequência, a gente falou de Power Metal, então vamos citar uma banda aqui que nós trouxemos para os comentários. Lançou o disco At the Heart of Winter Veil, é isso? Mais uma Isso. vez, é o Twilight Force. Aí é Power Metal melódico puro, né, Thiago? Assim, é o
o Rhapsody ao quadrado, digamos assim. Você gosta de Rhapsody da época do Fabrione? Eu gosto muito, cara. Eu E do gosto. Dragon Force do começo não é tão cinematográfico quanto o Rhapsody, é mais power metal mesmo. Mas é bem. Aquele som bem rápido, um teclado bem aparente, vocal agudo lá no talo. Para quem gosta desse estilo, eu gosto, vai gostar. Eu gostei. Eu fui no show do Rhapsody aqui na turnê do Dawn of Victory. Foi no, acho que em Via Funchal, tava Também lotado. foi. O Visa, acho que Tava lá. o Visa. Não foi esse que o Visa Divine abriu? Não, não, porque eu Não, nunca o Visa vi. Divine tocou antes, acho. É, eu acho que nem teve banda de aberturas. Não, aí eu posso estar enganado, posso não estar lembrando, mas foi com aquela formação ainda sem tretas do Com Rhapsody. o tecladista e tudo. É, isso. E foi muito bom o show, porque o Dawn of Victory já era um disco mais direto, né? Pesado. É. Mais pesado. E eu gostei muito na época, fui ouvir os anteriores, gostei. Depois de um tempo me desinteressei pela banda. E me desinteressei um pouco, Thiago, eu vou falar a verdade, até pelo estilo. Eu lembro que ali nos anos 2000, teve o Stratovarius à frente, aqui no Brasil fez muito sucesso, e o Twilight Force é muito calcado na sonoridade do Stratovarius. Até por ser uma banda mais influenciada por essa galera, né? É Veio mais bem calcada no Stratovarius, me é, soou Twilight Force, né? mais rápido ainda. E na época teve o que a gente falou da Frontiers, né? Teve uma certa saturação do estilo ali no 2000, 2005, houve esse auge dessas bandas Rhapsody, aqui no Brasil pelo menos, alguns países da Muito, Europa, né? muito puxado também aqui no Brasil pelo sucesso do Angra, do Xamã, Sim, e aí puxou todas essas bandas, no caso do Brasil, puxou todas essas bandas pra cá, né? Por é, causa do que eu lembro que na época quem lançava era a Rock Brigade, então vinha o Rhapsody, vinha. O Blind Guardian não se encaixa muito, mas era é, vendido como tal. Na sim. época era vendido como tal. Mas eu não concordo que seja nessa linha, mas Power Heavy, vai. O Blind Guardian já tem um lance que é uma influência quase de thrash metal ali, que traz mais distorção, mais agressividade na música, que eu acho que destoa desses caras. Esses caras Mas são muito na época mais era vendido no polidos. mesmo balaio, né? Sim, sim. Mas eu lembro do Rhapsody, eu gostava. Às vezes o Rhapsody tinha muita firula, né, orquestral, mas era É, bacana. Quando eu fui no show, eu percebi que os caras, obviamente, deu uma irritada, porque o cara tem que jogar tudo na época, fita pré-gravada, e você ali, é, como você fala, o que será que esses caras estão de fato tocando e cantando ali no palco? Mas era bacana. E o Twilight Force é uma banda que vai nessa onda. Eu admito para você, Thiago, hoje em dia eu não pararia para ouvir muito, não me interessa muito. Eu ouvi por indicação sua da lista, mas é um estilo que eu já deixei um pouco mais no passado. É um lá pro ano 2000 tal. Acho que tem uma renovação em lançamentos, né? Além do desse estilo Twilight tem. Force, desse estilo, né? O ano passado teve Xamã de volta, Teve o North Tail. North Tail, cara, que o Bill Hudson divulga muito, é muito bom. Tem o Guilherme Rose no vocal, que é bastante influenciado pelo, pelo vocal do Stratovarius da Sim, época, né? E o Twilight Force vem nessa. Agora eu não sei, Thiago, se essa onda de lançamentos vai resultar em turnês, em shows. Porque mesmo na época do André Matos, né? O André Matos, o cara que abriu as portas para esse estilo aqui no Brasil, né? Formou-se toda uma comunidade de fãs em torno do André Matos, foi. desde o Piper. Esses fãs acompanharam no No Angra. Angra, Eu falo porque eu era esse fã. Eu gostava de Viper, depois fui gostar de Angra por conta do André Matos. Então ele formou toda uma comunidade de fãs aqui no Brasil, e como você falou, ficou um território favorável para essas bandas europeias. Mas a gente viu ele em carreira solo. Hoje, claro, ele é o merecidamente ele nosso é maestro do rock, é o nosso. exato. Além da. É, infelizmente se tornou lenda depois da morte dele, que inclusive eu e o Anderson Bellini estamos ainda lançando os documentários do André Matos e levando o nome do André, toda a sua carreira, para todos os lugares. Quem não conhece, procure no canal do YouTube André Matos, Maestro do Rock. Inclusive, já foi lançada a primeira parte no cinema e vamos lançar a segunda parte, né, por agora, em maio. E a van premiere vai ser no Summer Breeze. E o André, ele cavou, né? Cavou o estilo aqui no Brasil, influenciou não só as bandas brasileiras e os músicos brasileiros,
vários músicos de fora citam a influência, principalmente da época do Angra, porque o Angra, na Europa, entre 96 e 98, 99, era muito grande, tanto que na turnê do Fireworks, o Angra tocou no Zenith em Paris, com o Stratovarius abrindo. E o Stratovarius já era grande na época. Era a Sim. época do Visions. E foi nesse show que o Bruce Dickinson entrou para fazer uma participação? Foi nesse show. Olha, o Bruce Então, Dickinson estava na carreira solo na época, tinha saído do Iron, mas foi lá prestigiar e cantou ali 2 ou 3 músicas, né? então, digamos que o André também lá na Europa ajudou a pavimentar e também no Japão, né? Porque o Angra já foi sucesso imediato no Japão. Então, o Angra e o André têm ligação direta com todas essas bandas europeias. E anos depois, inclusive, ele formou o Sinfonia com o Timotou, que era um supergrupo com vários, o cara do Sonata Ártica, o Yurikushi do Halloween, então tava ligado, né? Então tudo é interligado. Agora, hoje em dia, o Power Metal não é como era nessa década que você falou, de 2000 a 2006, 2007. Hoje já é nichado. As bandas que já conquistaram seu público, continua com o seu público. Mas tem que aparecer uma novidade para uma banda que fique no topo novamente para trazer um novo público, né? Porque não é um som mais palatável para quem não é do. É mais fácil você mostrar o Angra para um adolescente do que sei lá, um death metal. Sim, sim. O Angra é mais palatável para quem está começando. Sim, para acostumar com as guitarras distorcidas, né? Tem o vocal mais melódico, é verdade. Tem músicas, às vezes, mais lentas, né? Tem muita balada, que às vezes é a porta de entrada para muito público que vem de outros estilos. E é o que eu disse, né? A gente falou aí da Northtail, que é influenciado certamente pelo André Matos também. Sim, certamente. O Bill Hudson é um fãzaço do Angra e tal. O Guilherme Rose certamente também. E a gente viu o Xamã, que estava quase, né, ensaiando de voltar para os palcos, tudo, e deu a treta toda lá. Mas enfim, e até o André Matos, na época em que ele fez as turnês solos, era triste ver que o público não abraçava tanto, né? Ele fez shows para 200 pessoas. Eu vi muitos shows assim do André, casas pequenas, lotava no Sesc, porque no Sesc os ingressos eram mais baratos. Né? Mas eu cheguei a ver show do André numa casa na Zona Leste chamada Aquarius, para pouquíssimas pessoas. E ele estava tocando Holy Land na Inter naquela vez. É uma pena. Por isso que eu disse, tem uma onda de lançamentos que não tinha há uns 10 anos, mas lançamentos de estúdio, de bandas novas. Agora eu quero ver se isso vai se manter nos shows, né, nas turnês, para ser sustentável. Precisa surgir uma banda não copiando o que já foi feito, uma banda que traga uma coisa que faça muitas pessoas irem no show. E aí a gente comentou aqui o Twilight Force, que é uma banda que mantém o padrão do Power Metal melódico, mas não é essa banda que vai trazer o novo paradigma para o estilo. Né? Não, é uma banda para quem já é fã do estilo. Agora, na sequência, eu vou citar aqui uma banda que eu entendo como uma boa banda de entrada, como você falou, para fãs de outros estilos. É uma banda que está sendo razoavelmente incensada por alguns setores, tem uma boa estrutura, tem boa gravadora, e está tendo alguma repercussão em termos de turnê e tal, que é o Beyond the Black, que lançou o disco de mesmo nome, Beyond the Black. O que você acha da banda, Thiago? Beyond the Black é uma banda daquela leva de metal sinfônico com vocal feminino. Se você gosta de Nightwish e Épica, provavelmente você vai gostar da Beyond the Black. Não é uma cópia, eles têm músicas muito interessantes, mas é calcado nessa pegada. Inclusive o Beyond the Black é contemporâneo daquela banda Dylan, que também tá fazendo... Da Holanda, né? Tá fazendo um relativo sucesso. Eles estão, digamos que, renovando o gênero metal sinfônico, porque o Nightwish já anunciou que vai lançar um disco novo ano que vem, mas vai parar um pouco de fazer turnê. Os fãs do estilo têm que
quem que eles vão acompanhar? Vão ficar esperando o Nightwish voltar o tempo todo? Então, esse gênero tá sempre em constante evolução e renovação. Porque é um estilo, para quem é mais do thrash e death metal, pode soar um estilo chato. Mas é um gênero que cativa porque, primeiro, pode ter vocal feminino e masculino junto, pode ter só vocal feminino, pode ter orquestra, pode ter solos, músicas intricadas, mas ao mesmo tempo uma música pop que vai tocar na rádio. Esse ponto é importante, é interessante, Thiago. Eu percebi no som do Beyond the Black um lance mais puxado para um pop, dentro da abordagem que você descreveu, mas vamos dizer que o Nightwish tem mais grandiosidade orquestral, né? O Epica também. O Beyond the Black parece que não vai nessa linha dessa grandiosidade, pelo menos nesse disco, Não, né? nesse disco, inclusive, tá um som mais direto, eu achei. Tá mais direto. As primeiras músicas eu achei, nossa, tá mais heavy metal até algumas coisas. Isso. Tá mais simplificado dentro. Às vezes ofende o pessoal do sinfônico, né? Simples é um palavrão para os caras, mas tá mais direto, tá mais um tanto pop. Tem alguns violões acústicos, assim, calcados no folk, que deixam a música interessante, mas não tem tanta orquestração, tanta aquela grandiosidade de um Nightwish. Eu não falo isso de um jeito pejorativo, não. Para mim, até soou um pouco mais interessante do que o Nightwish. Me lembrou um pouco After Forever. Isso. O Delen, que você citou, tá mais nessa linha, né? E a mina que canta, esqueci o nome dela, não anotei aqui, mas ela também não é tão do vocal lírico. Jennifer Haben. Isso, exato. Então, ela não tem tanto aquele vocal lírico puro da mina do Épica, da Simone Simons, da Flor Jansen da Nightwish, que às vezes faz mais também um metal tradicional. Ela é mais, como eu posso dizer, menos lírico o tempo todo, né? Digamos que ela tá mais para a net do que para a Tária. Pronto, é isso. E aí, Thiago, a gente, então, para mim, é uma boa banda de entrada, como eu falo, para você apresentar para alguém de outro estilo, para um adolescente que está começando a curtir um som, traz até por ser uma banda nova, né? Para um adolescente. Uma banda tem mais ou menos a minha idade, mas. E aí, Thiago, você falou do Death Metal. Vamos entrar aqui então no capítulo do Death Metal. Tem duas bandas para a gente citar. A primeira é a Obituary, que lançou o disco Dying of Everything. Eu gostei muito, cara. Eu não sou muito do metal extremo, embora eu conheça, tal, tenha curtido nos anos 90 aquele death metal tradicional, que de onde vem o Obituary, que é o da Flórida ali. Eu gostei muito do Morbid Angel nos anos 90. Gostava dos ingleses também, o Def, gostava do Benediction, gostava do Carcass, depois do terceiro disco para frente. O Carcass não os primeiros discos, mas depois eles meio que inventaram um novo death metal melódico, né? Para mim o Heartwork é o melhor, que é o que eu mais gosto. Mas o Obituary eu gosto muito, assim, era uma das que eu gostava mais, junto com o Morbid Angel. E os caras parece que lançaram um disco atualmente, né? Lançou esse disco em janeiro, que os fãs aprovaram, porque eles vinham lançando alguns, uns 3 ou 4. Tem o disco auto-intitulado, que é o anterior, que foi, o pessoal falou, ok, tá bacana. Tem uns 3 anteriores, né? O Back from the Dead, o Frozen in Time, o Inked in Blood, que também os fãs não abraçaram tanto, para perder um pouquinho a força do começo. Tem aquela, né? Os caras desenharam o death metal tradicional com Slowly We Rot, com Cause of Death, em 89 e 90. Então, o fã fica comparando sempre com os clássicos, né? Mas agora, pelo que eu li na imprensa, pelo que eu falei com meus camaradas que curtem com mais paixão esse estilo, o disco novo é muito bom, cara. O Dying of Everything. Eu, inclusive, achei a produção bem crua, assim, bem tentando reviver aquela época. Começo. Eu achei muito. Inclusive, como a gente escutou alguns desses discos mais nas plataformas digitais, tipo, numa hora eu tava escutando o Beyond Black, que era um som super límpido, super alto, tudo. E aí veio o Obituary na cara, assim, diretão. Deu uma diferença aqui na sonoridade das caixas que estavam soando aqui. Tipo, muito mais pegado, muito mais direto mesmo.
como o death metal deve soar, né? Tem que ser É o uma de... coisa. É o death metal Exato. puro, né? É o estilo que eu gosto quando eu vou ouvir death metal. É esse aqui. Então, é calcado naquela fase inicial dos caras. Claro que teve fã que comentou que tá um pouco irregular. Tem algumas faixas que são dignas do começo, outras já. O pessoal já disse que parece mais com essas fases mais fracas. Eu diria que a faixa título é sensacional. Tem um lance thrash metal ali que eu gostei demais, que eu gosto mais de thrash, né? Tem umas mais lentas, acho que a War tem aquela um pouco mais cadenciado dentro do death metal, Que eu mas gosto pra caramba, que pro ao vivo, tipo, dá aquelas. Fica isso. mangueando, né? E assim, guitarras sensacionais, eu gosto muito das guitarras dos caras. O vocal do John Tardy, é, eu acho que é um paradigma do death metal, né, cara? O cara é um dos caras referência para ser vocalista de death metal. Então, assim, disco muito bom, cara. Curti demais, velho. Uma baita capa interessante, foge um pouco daquele lance capetístico que me enjoa, que não gosto, Ou né? muito sangue, né? Pô, é uma coisa mais, parece uma gravura de literatura, assim, achei mais interessante. Gostei muito desse disco, cara. Também gostei. Recomendaria para quem não conhece death metal esse disco para o cara escutar me informa um disco novo de uma banda clássica para eu escutar. Indicaria esse daí. É isso aí. E o seguinte do Atrocity, que é o Occult Third, né? O Occult Trio, o Occult Third. Pelo que eu É. pesquisei, é uma trilogia, né? Ah, Teve, certo. teve dois É, outros álbuns, Occult 1 e Occult 2, e esse é o terceiro. certo. E aí já cai um pouco naquele lance capirotístico que me afasta um pouco quando tem isso. Eu acho que eu já falei numa outra live aqui, Thiago. Acho que o capiroto é a paniquete do metal, cara. Os caras não tem muito o que pôr. Põe o capiroto que sobe a audiência aí. Tá caindo a audiência, põe o capiroto. Acho que me enjoa um pouco esse lance de ficar pregando religião, seja ocultismo, seja qualquer coisa, em bandas. Algumas exceções eu abro, tá? Até gosto, como eu falei, Morbid Angel, o Striper quando é dos cristãos e o Morbid Angel quando é dos capirotísticos. Tem algumas bandas que eu abro algumas exceções, mas em geral me enjoo, acho que é um recurso sensacionalista, fácil. Em termos de som, o som é bom, é um O death som- metal, né? Até mais agressivo e mais violento do que o Obituary. e o som mais Né? polido, né? Muito mais É, técnico isso, comparado com o Obituary. isso. Tem algumas mudanças de andamento, mas digamos que, inclusive tem uma coisa meio Doom um pouco no som. Tem umas partes mais É, cadenciadas, não é tão rápido quanto o Obituary, se formos é. comparar assim. Eu gostei do som, o que me afasta é essa temática dos caras, mas o som é bacana, eu É, gostei, o achei negócio interessante. é só ouvir o som sem ver o clipe, É, por exemplo. exato. Como você falou, tá bem produzido, pô, é bacana, mas esse lance capitístico aí acho que enjoa, já deu, não dá mais. Esse lance aí enche a paciência. Mas aí é questão de gosto também, tô dando minha Sim. opinião. Quem quiser que coloque a opinião aí nos comentários, fiquem à vontade. E Assim para terminar, como às vezes as pessoas falam, metal melódico é fadinha, é tudo igual, tecladinho, é, agudo, é a mesma é, coisa. é um clichêzão, né? Mas vamos lá. Agora, para terminar, nós colocamos aqui o disco do Rony Romero, que é um disco de Então, covers, né? Rony é, Romero vem cantando em muitos projetos. Ele tá agora para sair no projeto Elegant Weapons com o Rich Faulkner. Você ouviu esse? eu ouvi. É bacana. O cara É canta bacana. bem, Ele canta com técnica. é a nova. É a voz da Frontiers. É a É, voz que a Frontiers coloca em todos os projetos e mostra para todo mundo. E de fato, ele é um baita cantor, sim. muito versátil, canta todos os estilos. Esse disco de covers mostra um pouco isso. Talvez seja um motivo pelo qual ele lançou esse disco para mostrar as influências dele, né? Eu fico pensando, para que serve um disco desse? Para que um fã compraria um disco desse? Porque tem grandes clássicos aqui, por exemplo, tem The Four Horsemen do Metallica. Cara, como que alguém vai cantar The Four Horsemen? Porque se você, explicando melhor minha questão, o James Hetfield fez o lance com tanta personalidade, com tanta identidade, não estamos falando de técnica, mas identidade. Aí vem o Rony Romero, que é um cantor que pode cair numa vala de alguém que não tem identidade, que canta tudo,
sabe fazer a voz de todos, mas qual é a voz do Rony Romero, né? Então, tipo, ele entrou no Rainbow exato. tendo que cantar parecido com os cantores que cantaram no Isso. Rainbow. Mas se lançar o disco do Rainbow, será que ele vai cantar como o Rony Romero? Ou vai tentar emular o Dio? Exato. Aí ele canta Festas a Shark do Accept. Cara, aí é o Udo, aquela voz que muitos detestam, né? Muitos amam e muitos detestam, esganiçada tal, mas que tem muita identidade, firmou uma identidade no metal. Aí vai o Rony Romero cantar. Aí você vê um cara com técnica, você vê um bom cantor tentando meio que imitar. Fica um pouquinho caricato na minha visão. Turbo Lover do Judas, a mesma coisa. Então, assim, Eu acho que a tem. música que saiu melhor para ele nesse disco, em termos de mostrar um pouco ele mesmo, é The Shining, Ah, certo, do é Black verdade. Sabbath. É verdade. Porque o Tony Martin também tem esse lance um pouco de ter colado um pouco no Dio, né? É, então eu acho que a voz dele casou com essa música, assim, ficou bem na linha. Só que você vê, Thiago, são músicas que não são versões, são covers mesmo. É a música É, tocada no seu arranjo original, com a voz do Rony Romero tentando emular o vocalista original. Eu não consegui entender para que serve um disco desse. Claro, para é. ele, serve para ele Como, arrumar shows, para mostrar um portfólio ali, mas para um é, fã, como, como produto, realmente não me faria comprar o disco. é, Como uma curiosidade no YouTube, ele cantando, collab, como teve muito na pandemia, aí é interessante. Mas como sim. produto, de fato, tipo, só se você for muito fã do Rony Romero, quer ter toda a discografia, igual, por exemplo, o Yorn Land também lança disco de covers. Sim, É nessa mesma. São sim. covers, não são versões. Eu já É. prefiro também versões. Eu prefiro versões, até porque eu sou um grande fã do Metallica, do Judas, do Accept, do Iron Maiden, ele cantou aqui Halloween Be Thy Name, e eu não vou querer estragar minha memória afetiva dessas bandas ouvindo o Rony Romero cantar. Eu não vou, eu falo, não, deixa o Rony Romero lá, Deus abençoe ele que ganha o dinheiro dele, vai em frente, não vou ser hater do cara, mas não vou comprar esse disco, nem vou parar para ouvir. Vou ouvir, se eu quiser ouvir The Four Horsemen, eu ouço do Metallica, se eu quiser ouvir Festas Achar que eu ouço do Accept, se eu quiser Turbo Lover, todas as outras, Rally de Beat Name eu vou. Então fica aqui minha análise um tanto crítica, mas pro cara ele tá correndo atrás do que é dele, né? Mas Como pro fã, curiosidade para ver umas versões de como ele sairia com essas bandas, vale, como ok. curiosidade só. Mas como produto eu não comparei também. É isso aí. Tiago, fizemos o nosso vídeo. Eu peço que vocês que assistem coloquem nos comentários o que acharam do vídeo. Nós vamos ter a série sempre com a colaboração do Thiago Raul Mauro aqui, da TRM Press, jornalista, assessor de imprensa, colaborador agora aqui do Metal Musicast, parceiro, né, do Metal Musicast nessa série. A gente vai avaliar depois a regularidade do vídeo. Nós vamos tirar o atraso aí de janeiro, fevereiro, março, abril. Depois a gente faz o do mês sempre. E quero saber de vocês que assistiram o que acharam, deem sugestões, digam o que vocês quiserem aí nos comentários. E um abração para o Thiago Raul. Fica aí o espaço para você falar o que você quiser, cara, no final. E obrigado, viu? Já te agradeço demais a Eu parceria. agradeço o Cello, agradeço ao público do Metal Musicast e deixem mesmo os comentários que disco que vocês queriam que a gente avaliasse. Lembrando, tem que ser de 2023. Ainda, quando a gente postar esse vídeo de janeiro, se coloquem discos que foram lançados depois de janeiro. Uma dica, procurem no Google Heavy Metal Albums Release e o ano. Você vai encontrar listas do que foi lançado nesse ano. É Ou isso aí. se você é fã da banda que lançou, já deixe comentário. Quero que vocês falem sobre o disco de tal banda, mas tem que ser desse ano. E deixem seus comentários. Agradeço a opinião positiva, negativa. O que a gente pode melhorar, a gente vai melhorar com o tempo. É um teste, é um vídeo teste. Então, até a próxima. E agradeço novamente ao Cello pelo espaço. Sigam o TRM Press, se possível. Sigam o documentário do André Matos mais do rock. E a gente se vê nos shows, na galeria do rock, comprando disco, que é o que a gente gosta de fazer. E acompanhe os lançamentos. As bandas estão lançando disco. Esse vídeo é a prova disso. É isso aí, tá dado o recado. Valeu, Thiago. Forte abraço, obrigado pela parceria. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Tamo junto.